E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Voltando aqui a mais uma análise de exercícios, utilizando aqui a tela do computador. E hoje, então, eu vou trabalhar com vocês, eu vou discutir essa alteração na execução que todo mundo conhece, né? Esse momento de hiperlordose lombar durante a execução do exercício de mesa flexora, né? Então, durante a fase concêntrica do movimento, é muito comum a gente observar uma acentuação nessa região da coluna vertebral, ou seja, na região lombar da coluna vertebral. E essa acentuação, ela se chama de hiperextensão da coluna lombar, ou seja, acentuação da curvatura de lordose lombar. E muitas vezes, pessoal, essa acentuação que ocorre durante a execução, principalmente ou particularmente na fase concêntrica do movimento, do meio para o final da fase concêntrica do movimento, ela pode gerar quadros de dor nessa região lombar. Se o indivíduo estiver executando o exercício de mesa flexora naquelas mesas mais antigas, onde a parte do tronco ela é totalmente verticalizada, por exemplo, aqui no caso dessa representação gráfica aqui, então, executando o exercício de mesa flexora naquelas mesas que são não inclinadas, mas totalmente verticalizadas, onde fica a parte do tronco, o indivíduo ele vai estar num posicionamento de extensão do quadril. Como a gente sabe que os isquiotibiais, os biarticulares, são além de flexores do joelho, que é o principal movimento que eles produzem, eles também participam, têm a capacidade de produzir um movimento de extensão do quadril. Então, se o indivíduo estiver com uma extensão do quadril, ou melhor dizendo, um posicionamento de extensão do quadril previamente à execução da fase concêntrica e excêntrica da mesa flexora, ou seja, do exercício de mesa flexora, os isquiotibiais, particularmente aqueles que são biarticulares. Quais são eles, Caio? Semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral na sua cabeça longa já estarão previamente encurtados na articulação do quadril. E pensando na relação comprimento-tensão, quanto mais encurtado o músculo, menor sua capacidade de produzir força. Ao chegar a um ponto, desculpe, da fase concêntrica do movimento, principalmente quando chega aqui a mais ou menos 90 graus de flexão no joelho e acende essa amplitude de fase concêntrica, ou seja, tenta finalizar essa amplitude de fase concêntrica, é comum a gente observar a pelve rodando em anteversão, ou seja, a pelve roda em tilt anterior e, consequentemente, acentua a curvatura de lordose lombar. Bom, pessoal, essa alteração no posicionamento pélvico, ela ocorre como uma estratégia do nosso corpo para quê? Para potencializar a capacidade dos isquiotibiais de produzirem força e finalizar a fase concêntrica do movimento. Então, pessoal, esses isquiotibiais, quando eles contraem, eles têm a capacidade, além de produzir um movimento de flexão do joelho, também tem a capacidade, além de produzir um movimento de flexão do joelho, além de produzir um movimento de extensão do quadril, eles também têm a capacidade de produzir um movimento, então, de retroversão pélvica. Esse movimento de retroversão pélvica, ele ocorre com o encurtamento dos isquiotibiais. Se o movimento, olha só o raciocínio, se o movimento de retroversão pélvica ocorrer, os isquiotibiais eles vão encurtar ainda mais e esta capacidade de produzir um movimento de flexão do joelho vai diminuir ainda mais pensando na relação comprimento-tensão. Esse é um ponto. Mas como o nosso corpo é muito sábio, né, o que ele faz? Ele produz um movimento de anteversão pélvica, ou seja, um movimento contrário ao qual os isquiotibiais produzem. Ao produzir um movimento contrário ao qual o músculo produz, o que ocorre? Ocorre um alongamento, então, dos isquiotibiais, novamente, aqueles que são biarticulares, na articulação do quadril. E isso leva, então, a uma melhora na relação comprimento-tensão, que proporciona, então, os isquiotibiais têm um pouco mais de potência para finalizar a fase concêntrica do movimento. Mas, no entanto, ao produzir esse movimento de anteversão pélvica, como a coluna vertebral está, digamos assim, sentada via sacro sobre a coluna vertebral, o que acontece? Acontece, então, uma alteração na curvatura de lordose lombar, e isso, então, leva a uma acentuação da lordose lombar e esse quadro, possivelmente, de dor lombar. Então, esse é o ponto. Vamos ao segundo ponto. Então, nessa videoaula de hoje, a gente vai trabalhar os problemas que podem levar. Na próxima videoaula, a gente vai tentar trabalhar como resolver isso, tá bom, pessoal? Então, próxima videoaula, como resolver.
Então, olha lá, um ponto foi esse que eu citei, e outro ponto que o site aqui traz, qual é? Olha lá, tá rodando o vídeo aqui, vou deixar o vídeo rodar, falando da hiperextensão da coluna vertebral, e aqui a gente tem os músculos que vão agora ser explicados, que podem acentuar produzir essa intervenção pélvica e, consequentemente, acentuar essa curvatura de lordose lombar. E aqui, pessoal, eles trazem agora, nesse momento, além daquele fator que eu citei para vocês anteriormente, o reto femoral, ele pode também contribuir para essa alteração postural durante a execução do exercício de mesa flexora. Como assim, Carlos, ele pode contribuir? Durante a execução, o reto femoral, ele é solicitado um alongamento do reto femoral na região da pelve. Então, o reto femoral na região do quadril, ele alonga, na região da pelve ele alonga. Já na articulação do joelho, ele alonga também. E esse alongar também, o que acontece? Além de alongar, ele é exigido para estabilizar a articulação do joelho. Então, o reto femoral, imaginando que esse reto femoral não tem um grau de extensibilidade e elasticidade significativo para a execução da mesa flexora, e principalmente se essa execução da mesa flexora for realizada numa mesa plana, então, ao posicionar o quadril em extensão, o reto femoral, ele alonga no quadril. E ao alongar no quadril, pelo seu ponto de fixação ou pelo seu ponto de origem que fica na espinha ilíaca anterior inferior, o que acontece? É exigido o alongamento do reto femoral nesse ponto. E, novamente, quando flexionar o joelho, é exigido ainda mais da extensibilidade, digamos, eu estou utilizando o alongamento, mas exigindo extensibilidade e elasticidade do reto femoral também na articulação do joelho. E isso, então, pessoal, pode levar o reto femoral a um grau de insuficiência passiva, ou seja, atingir a sua extensibilidade e elasticidade máxima, e para permitir que o movimento ocorra, final da fase concêntrica, o movimento ocorra, flexão do joelho, além de permitir que o movimento ocorra, ocorre o quê? Ele vai ter que tracionar, então, a região pélvica. E ao tracionar a região pélvica, ele vai rodar a pelve em anteversão pélvica e, novamente, todos aqueles fatores que eu citei anteriormente, que a coluna vertebral está sentada na pelve via sacro, isso leva, então, a uma hiperlordose, uma acentuação da lordose lombar também. Passando a mais um ponto que pode levar a essa alteração de lordose lombar, o que o site cita aqui? Está citando aí o reto femoral, os pontos que eu acabo de explicar para vocês, é o sartório, pessoal. Por que o sartório, Carlos? O sartório está aqui, ó. Olha só. O sartório é esse carinha aqui, ó. Esse que está em vermelho aqui. Aqui é o reto femoral, ó. Reto femoral. E aqui a gente tem o sartório. Vamos relembrar, pessoal, novamente, como fizemos para o reto femoral, o ponto de origem e inserção do sartório. Então, olha lá, o sartório, ele tem um ponto de fixação ou um ponto de origem na espinha ilíaca anterossuperior. Reto femoral tem um ponto de inserção ou seu ponto de origem ou um ponto de fixação, meio como queiram, na espinha ilíaca anteroinferior. Sartório tem um ponto de fixação ou ponto de origem na espinha ilíaca anterossuperior, ok? Então, ele transita anteriormente também pela articulação do joelho, do quadril. Então, ele é um flexor do quadril, assim como o reto femoral. No entanto, pessoal, lá na articulação do joelho, deixa eu só trocar aqui a minha imagem, o reto femoral, o que o sartório tem a capacidade? O sartório, ele está localizado na parte proximal, medial, na superfície medial da tíbia. Então, ele transita, ele desenha e ele passa posteriormente à articulação do joelho. Então, ele tem a capacidade também de produzir o movimento de flexão do joelho, em virtude desse ponto de fixação, que é o seu ponto de inserção ou o outro ponto de fixação. Voltando aqui agora para a nossa imagem, a gente vai entender por que o sartório ele pode contribuir para essa alteração. Só passar o vídeo aqui para frente um pouquinho, que ele vai rodando, deixa ele rodando. Então, a gente tem aqui agora, novamente explicando o reto femoral, tá? E aqui nesse ponto a gente tem o sartório. Então, olha lá, pessoal. Lembrando, como o sartório transita posteriormente à articulação do joelho, então ele tem a capacidade de contribuir para o movimento de flexão do joelho na mesa flexora, perfeito? E além disso, um ponto importante salientar, que um estudo mostrou que o sartório tem maior grau de hipertrofia quando se faz a mesa em relação à cadeira flexora. Mas isso é uma conversa para outra aula, perfeito? Então aqui está o nosso amigo sartório. O que acontece? Ó? Ele vai tracionar na articulação do joelho.
Se houver necessidade, prestem bem atenção no que eu vou falar, se houver necessidade de um alto grau de flexão ou muita força para produzir deflexão no joelho, o sartório ele vai fazer o quê? Toda a potência dele vai ser destinada a contribuir à flexão do joelho, por virtude de uma quilagem exacerbada, por exemplo, devido a estar trabalhando força, e é necessário uma quilagem exacerbada. Um exemplo aqui, pessoal. E o que pode acontecer? Pode essa pelve ser tracionada anteriormente. E ao tracionar anteriormente, o tilt anterior da pelve, se produz também o movimento de anteversão pélvica e todos aqueles fatores que eu citei anteriormente. Então, também, a contração significativa, forte do sartório, também pode contribuir para essa alteração do posicionamento pélvico em anteversão pélvica, rodar a pelve em anteversão e tilt anterior. Isso leva, então, também a uma acentuação da curvatura de lordose lombar, uma hiperlordose lombar. Perfeito? Temos mais um ponto, pessoal. Na próxima videoaula, a gente vai entender como tentar minimizar esses fatores, tá bom? Então, mais um ponto aqui que o site cita, que o Muscle & Motion cita, umas animações muito bem feitas, que facilitam muito o nosso entendimento. Aqui, pessoal, um ponto que pouco se discute, né? Então, eu vou com calma nesse ponto aqui agora. Como a gente sabe, existem inúmeras fáscias no nosso corpo. E essas fáscias, elas interligam músculos. Então, olha só, ao produzir o movimento de flexão do joelho, prestem bem atenção. O músculo isquiotibial, o grupo isquiotibial como um todo, tanto os que são biarticulares como o que é monoarticular também, eles produzem, quando produzem tensão, eles tracionam quem? O ligamento sacrotuberal. E esse ligamento sacrotuberal, ele faz uma conexão, prestem bem atenção, ele faz uma conexão, olha só, retomando, fica mais claro. Os isquiotibiais, ao tracionar, realizar contração, eles tracionam, parece medição dessa plástica que eu vou fazer aqui agora, vou até botar em verde, tá, pessoal, para destacar bem. Eles tracionam o ligamento supra sacrotuberal nesta direção que está na minha seta, nesse sentido. Ao tracionar nesse sentido de direção, o que acontece? Esse ligamento aqui, como ele está conectado também aos eretores da coluna, que a gente tem os eretores da coluna, prestem bem atenção nesse ponto. O que ele vai fazer? Ele vai tracionar os eretores, vou até botar em azul agora, ele vai tracionar os eretores nessa direção, nesse sentido. Ao tracionar os eretores nessa direção, nesse sentido, ele também contribui para quê? Para rodar a pelve anteriormente e, consequentemente, também acentuar a curvatura de lordose lombar. Então, esse é mais um fator que possivelmente explica essa alteração postural durante a execução da mesa flexora. Perfeito, pessoal? Espero ter ficado claro. E um ponto importante, que esse ligamento sacro tuberal, ele faz parte da linha superficial posterior, que é muito discutido no livro Trilhos Anatômicos. Então, essa é mais uma hipótese, reforçando, reiterando aqui, é mais uma hipótese que pode levar a essa acentuação, a essa alteração no posicionamento pélvico, a pelve rodar em anteversão e, consequentemente, alterar a curvatura de lordose lombar. Então, nada adianta, pessoal, uma aplicação prática dessa aula aqui, para a gente entrar na próxima aula e discutir quais são os fatores e como tentar minimizar esses fatores que eu citei aqui para vocês, nada adianta o personal estar aplicando força na região lombar do seu cliente, perfeito? Na próxima videoaula, espero vocês, a gente vai discutir como tentar, e é muito fácil, é muito simples, a gente vai discutir como tentar minimizar essas alterações que eu apresentei para vocês ao longo aqui dessa aula. Perfeito, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Olha só, o Treino Foco está lançando um curso bala, musculação, guia da prescrição, do básico ao avançado. O que vai ter nesse curso? Fisiologia, bioenergética, biomecânica, os sistemas de treinamento, todo esse mar de informação que nós vamos organizar, traduzindo um curso para te ajudar, quer ser um dos primeiros a ficar sabendo sobre o nosso curso, faz o teu cadastro aqui, que toda vez que nós lançarmos uma nova turma, tu vais ficar sabendo.